Fala galera, beleza? Eu espero que sim. Seja bem-vindo mais uma vez. Então já firma teu pensamento em tudo aquilo que tu deseja saber e que a espiritualidade traga aqui mensagens que vão te dar o direcionamento que tu sempre buscas, tá certo? Eu sou o Thiago Falcão, vou conduzir a leitura agora, passando as mensagens para vocês que me forem passadas através dessa leitura. Quem tiver interesse em uma leitura particular comigo, me chama no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu faço para ti uma leitura ampla que abrange todos os campos da tua vida. Eu vou esclarecer tuas dúvidas, respondendo as tuas perguntas. E com certeza absoluta tu vais gostar bastante. Beleza? Sem mais, vamos começar. Tô com saudade de tu, meu desejo. Vamos lá. Eu gosto de fazer as leituras quando eu tô tranquilo. Aqui em casa geralmente é um fala-fala durante o dia. E isso tudo me desconcentra. Aqui fala que em meio ao caos, aos conflitos internos e externos, vocês se encontram no momento até com as energias de vocês alinhadas, referente a esses conflitos aqui que a mensagem vem trazendo. Sabe aquele momento que tu se encontra com teu financeiro não muito bacana, ao mesmo tempo tu enxerga em ti uma capacidade muito grande de mudança? Então é aquela situação de você entender o momento que você está passando, porém você não se deixa abalar por saber que para tudo nessa vida tem solução. Então você se coloca numa posição aqui de... Sabe aquela questão de pode mandar o pepino que eu estou descascando aqui, né? Isso daí é experiência de vida. Somos acostumados a passar perrengue de vez em quando, porém a gente não deixa a peteca cair. E é esse momento aqui que a leitura vem trazendo essa ideia de que vocês estão passando, né? Pode até passar momentos de tristeza, ou talvez uma angústia. Em algum momento do dia você se pega naquele pensamento de caramba, será que eu consigo vencer essa fase aqui? E aqui fala que sim, né? Só é manter a calma referente a algum conflito que talvez possa envolver sim as tuas finanças. Aqui diz também o seguinte, que em relação a questões amorosas, tu passa a te colocar numa posição na defensiva, que eu vou já te dar um exemplo que tu vais entender, porque tu percebe que tem coisas que ainda não estão claras para você. E aí é uma situação mais ou menos assim, você vivendo
algo, entre aspas, legal, porém o teu eu te fala que aquilo ali não tá sendo claro, né? Tem algo ali que não tá certo, e você passa a se colocar numa fase, numa posição de, de defensiva. Sabe quando tu freia um pouco, tá indo com muita intensidade, aí tu dá uma freada, né? A pessoa até percebe, pode comentar contigo: eu acho que você ficou meio apático, tá dando a entender que tá desistindo, mas não é a questão de desistir, é a questão de não entender de fato o que tá passando 100% ali. Aí você fica naquela situação de mais observar algo do que do que fingir que tá tudo claro para ti, né? Isso é muito bom, porque mostra que vocês não estão se iludindo, né? Vocês estão entendendo o que de fato está acontecendo, estão conseguindo enxergar a situação de forma positiva. Aliás, de forma realista. É porque nesse momento vocês estão valorizando mais o bem-estar de vocês, né? É aquela situação: já passei tantas situações nessa vida, então é algo que eu não quero repetir. Talvez talvez um ciclo persistente que vem acontecendo há muito tempo, que eu já não estou mais afim de insistir, né? Eu não estou mais afim de atrair isso. Então, a partir de agora, eu quero fazer de uma forma diferente, que seja favorável a mim. Em relação ao teu financeiro, que foi falado no início da leitura, aqui fala que tem muita coisa que você poderia enxergar de uma forma mais clara, né? Porque é como se ficasse entre a cruz e a espada, cheios de dúvidas, e são essas dúvidas que te impedem de solucionar problemas relacionados ao teu financeiro. Então diz assim: chegou o momento de agir, não é? Às vezes a gente não tem saída, a gente se encontra numa situação que tá rolando uma tristeza, a gente tá ali na defensiva, tá com o pé atrás. Sabe quando tu pensas assim, que é melhor tu continuar do jeito que tá, do que talvez tu dar um passo adiante, né? Só que a gente tem que ter cuidado para não confundir intuição com medo, porque o medo te impede de prosperar, o medo te impede de seguir em frente. Na verdade, o medo te impede de conquistar muitas coisas que estão nos teus caminhos, ou seja, são coisas que já são suas, já são para acontecer. E aí o medo, ele te dá
uma travada. Enquanto ao relacionamento que foi falado ainda há pouco, que você precisa ter clareza de algo, eu te diria que notícias chegam até você e você se sente vitorioso em relação a isso, porque tu vais pensar da seguinte forma: o apego que eu tive nessa situação não é na pessoa, o apego que eu tive na minha intuição e essa posição de me defender, esse posicionamento de me defender, de autodefesa que eu tenho, foi o melhor que eu pude fazer nesse momento, né? E eu te vejo abandonando um barco. Pode ser que outra pessoa esteja abandonando um barco por conta da tua atitude diante dessa situação. Pode ser também. Mas de qualquer forma eu não vejo aqui que tu vá para uma posição de tristeza, de angústia, daquele sentimento de perda, né? Porque o teu apego aqui, ele se mostra direcionado ao teu bem-estar. Então tu tem em mente construir coisas boas, tu tens em mente construir bases sólidas na tua vida, principalmente quando se trata de relacionamento. Então é o seguinte, eu não estou aqui para perder tempo, né? Eu não estou aqui mais para apostar as minhas fichas em situações, em pessoas quais eu possa mirar errado, né? Ou seja, um investimento errado. Eu não posso me dar o luxo de fazer um investimento errado a essa altura do campeonato. Então eu quero o que de fato é bom para mim. Vocês estão entendendo? Para quem está aqui pela primeira vez, eu quero deixar bem claro que as minhas leituras elas são claras e objetivas. Eu procuro não fugir muito do assunto, criando situações que, ao invés de passar mensagem, está criando aqui um conto de fadas, né? Nós somos adultos, a gente sabe que a vida não é esse mar de rosas, e se for, não esqueçam que as rosas elas têm espinhos, então temos que agir dentro da realidade. Eu acho legal quando tem mensagens que falam de cura, né? Tem muitas pessoas que citam a questão da cura, mas a cura ela vem do autoconhecimento. E por incrível que pareça, essa carta ela fala de tristeza, né? Ela fala de um sofrimento que em seguida vem a cura relacionada a isso. E aí eu digo uma coisa para vocês: todos os sentimentos que a gente tem, eles nos servem para evoluir de alguma forma. Todo ser humano passa pelo caos, todo ser humano passa por perdas, todo ser humano passa por frustrações. Todo mundo um dia já postou as fichas em alguma situação que não foi para frente, já se dedicou a algum relacionamento onde a gente, eu não diria que quebrou a cara, mas eu digo que a decepção foi muito grande. Então vamos lá, a felicidade ela te leva no ápice
bacana, mas tu pode reparar que são momentos, né? É que nem quando eu pergunto pra alguém, como é que você tá? A pessoa diz assim, estou ótimo, né? Na minha mente eu já tô dizendo, tá fudido. Pra dar-lhe uma resposta dessa, né, na arrogância, tá escroto, tá fudido. Tá porra nenhuma de ótimo. E aí é uma forma de se defender daquilo. Quando alguém me pergunta como eu tô, se eu não tô legal, eu digo, cara, não tô muito bacana, então hoje não dá pra conversar, né? Não tô legal. E também não gosto de me aprofundar no assunto. Por que que tu tá assim? Me explica e tal. Não sou muito de falar. Mas tem pessoas que gostam. E o momento pede assim o teu próprio autoconhecimento, é tu entender a tua tristeza, ela não deixa de ser um combustível para que tu consigas seguir em frente, né? Porque aquilo ali acaba te dando um gás para tu sair daquele momento que tu sabe que não é teu. Eu costumo dizer, hoje eu vi um vídeo que a menina falava assim que você tem que ter ódio. E tem que ter, né? A maioria das coisas que eu conquistei na minha vida foi na força do ódio, sabe? Tinha vezes que eu não tava afim, tinha vezes que eu não tava afim de trabalhar, apesar de eu gostar muito de trabalhar, mas eu não tava afim, mas eu sabia que eu precisava conquistar alguma coisa. Então, sem vontade, eu ia lá e mesmo assim eu fazia, desenvolver o meu trabalho com excelência. Ou seja, na força do ódio. Eu odeio treinar, treino todos os dias. Vou lá na força do ódio. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que ter saúde para poder trabalhar e ganhar meu dinheiro. Vocês estão conseguindo entender? É só um exemplo que eu estou dando para vocês. Então a questão da cura, ela vem daí, é de você entender o motivo do sofrimento. Onde é que está ferido, onde é que está machucado, o que você precisa fazer para curar aquela ferida ali, né? É através disso que vem a cura. Às vezes a gente se perde na ilusão de estar compartilhando com pessoas os nossos problemas, e muitas vezes as pessoas não estão nem aí. Não é todo mundo, mas muitas vezes as pessoas não estão nem aí. Porque vale lembrar que todo mundo tem seus problemas também, né? Então olha só, a voz interior é o momento de você tirar um tempo para você. Às vezes é muito, às vezes não, de vez em quando é muito bom tu te afastar de todo mundo. Ah, porque fulano é meu amigo, beleza, mas fulano vai estar lá, se for teu amigo mesmo, quando tu entender a tua fase, tu procurar a pessoa de novo, ela vai querer tua companhia. E aí é o momento de reclusão, você vai se afastar um pouco para tentar melhorar algo dentro de você que não tá bacana. Isso, na minha opinião, é a cura. Não pensa você que você vai tomar um banho de ervas e você vai estar lindo e maravilhoso. Na hora alivia, né? Até pelo próprio psicológico mesmo e pela ação dos elementos que estão ali. Mas é você com você, entende? Olha aí, tá vendo? A maturidade é o entendimento disso. E é nesse momento que você... Lembra que eu falei que você vai entender o que precisa ser consertado, o que precisa ser alinhado? E é nesse momento que você vai se pegar e vai se estudar e vai entender o que está faltando para preencher algo que ainda te faz sentir um vazio. Acima de tudo, orem, porque quando tu pede discernimento,
é que tu te depara com caos. Tu sabia disso? Pede discernimento e pede para Deus retirar de ti tudo aquilo que não tá te fazendo legal. Tu vai ver só, tu te deparando com pessoas que tu julgava honestas, sinceras, fazendo merda, né? Tu vai ficar sabendo de coisas. E aí que tu tens que ter maturidade para tu não te decepcionar, né? Na verdade, tu tens que ser grato por isso, porque foi algo que tu pediu. É o momento. Eu não gosto de usar essas frases clichê que todo mundo usa, que fala sobre momento de colheita, mas eu digo que a grande colheita aqui, ela é o teu bem-estar, né? Então você vai plantar. Lembra que eu falei da questão de se isolar um pouquinho? Então pronto, você se isola um pouquinho e outra coisa, evita falar daquilo que te machuca, né? Porque ninguém vai entender, todo mundo tá de fora, só quem tá vivendo aquele caos é você, aquelas dúvidas é você. Então quem tá de fora não vai conseguir chegar contigo e te dar a resposta que tu queres, né? Te apega na tua espiritualidade, consulta um oráculo, enfim, tu tens um direcionamento. Mas tu chegar e tá desabafando com pessoas aleatórias, tu não vai ter, muito pelo contrário, a pessoa vai tirar suas próprias conclusões em relação ao que tu tá pensando e o que tu tá passando, e provavelmente tu vai ser taxado de fraco. Isso se a tua fraqueza não for usada contra ti depois, entende? Vocês já assistiram aquele filme O Vendedor de Sonhos? Tem um cara que tá querendo. O cara tá no nível que ele não quer mais viver, então ele tá querendo tirar isso daí, se é que vocês me entendem. E aí o cara disse que ele vendia uma vírgula. E para que servia a vírgula? Que era para tu reconstruir uma nova história, como diz essa carta aqui. Entende? Então você passa uma vírgula naquilo que já aconteceu, a vida não acabou aqui, né? Graças a Deus. E aí você tem você tem o privilégio de escrever uma nova história aí, né? Virando a página aí, começa numa página em branco, escreve uma nova história e por experiência própria eu digo para vocês que a gente consegue. Não é fácil, mas a gente consegue. A paciência nessa situação é a chave do sucesso, né? E a luta contra os teus demônios internos também. Ou seja, é, é a tua luta em relação a os teus medos, as tuas crenças limitantes. Isso daí envolve tudo, envolve ideias erradas que a gente recebe, que muitas vezes a gente busca conselhos e os conselhos nem sempre, dependendo de quem vem, nem sempre eles são bons, tá entendendo? Tem gente que malda tudo, tem pessoas maldosas aí solta, torta e à direita nesse mundo. Então tem paciência para passar pelo teu processo sozinho. Sozinho que eu digo, vamos botar uma aspas aí, né? Busca coisas que vão de fato te ajudar, entendeu? Que aí sim, tu tens uma chance, lembra da vírgula que eu falei? De reescrever uma nova história aí para tua vida. Então a questão do financeiro que foi dito aqui, isso daqui tu encontra uma solução, ponto positivo. Enquanto a relacionamento, existem coisas no oculto que não estão claras para você, óbvio, se está no oculto não está claro.
E você já percebeu isso, por isso que se coloca na defensiva diante de certa situação. Se tu for conversar com alguém em relação a isso, a pessoa vai te dizer assim mesmo: tu tem que te permitir viver, né? Não pode deixar os teus traumas do passado te impedir isso daqui. Não pode deixar o caralho que não pode deixar trauma do passado te impedir. Só quem já passou por uns traumas que sabe como é que funciona. Então, o nosso organismo ele entra em sistema de alerta. Isso é um ponto muito positivo, não é negativo não. Então, toda vez que a gente sente um cheiro de traição, de pilantragem, né, de mau caratismo, má índole, que a gente sente esse cheiro no ar, a gente já automaticamente trava aqui. Isso para mim nunca foi algo negativo, e sim muito positivo. Então aprende a lutar nesse momento com os teus inimigos internos, porque o teu sucesso ele vem de você vencer a sua própria mente, o seu próprio eu, que nesse momento ele tá com os olhos vendados, entende? Tirando a venda dos olhos, tu consegue enxergar toda uma imensidão aí de vida, cuja esses pequenos problemas aqui, que como já saiu, e já mostrou aqui que tu vai conseguir solucionar, eles vão se disseminando, tu tira isso de rota. Fundo de deck, só carta boa, vamos lá. Autoconfiança, né? Então, se joga de cabeça no teu processo de cura. Tudo aquilo que não foi bom pra tua vida, deixa aí, né? Deixa aí. E se trata de pessoas aqui, pessoas inclusive muitas vezes voltam. O sucesso, como eu já falei ainda há pouco, né? Onde começa o florescimento. O que essa carta fala? Ela fala de abundância. Ela fala de uma nova jornada na tua vida também. E nós temos a carta do mundo aqui, né? Conseguiram entender? A carta do mundo ela te proporciona essa mudança de ciclo, porém um ciclo novo com você totalmente fortalecido diante de uma situação aqui que não vem sendo favorável para você. Então vamos lá para finalizar a leitura. Vocês conseguiram compreender? Resumo da prova. Problemas financeiros serão resolvidos. Aquilo que tu tem dúvidas dentro de um relacionamento ou alguma dúvida relacionada a alguma pessoa, tu já tá sentindo isso. Então provavelmente as coisas elas vão ficar claras diante dessa situação para você. Pode te machucar? Pode, porque tem um sofrimento aqui, sim, mas eu não levaria esse sofrimento ao pé da letra diante de tantas mensagens boas que passaram aqui. Então esse sofrimento, ele significa aquela pequena tristeza, sabe? O baque da decepção no momento, mesmo tu sabendo, mesmo tu já deduzindo que algo não estava certo ali, então é o momento que você vai se retirar, né? Eu vou me retirar do ambiente. Sabe aquela questão do ambiente não tá legal? Sabe aquela reunião de amigos que tu vai, às vezes nem tá muito afim de ir, alguém chega e insiste, tu vai, chega ali, o papo não tá legal, tu vê que tá tudo muito forçado, que é comum de hoje em dia as pessoas forçarem risadas para poder se enquadrar ali dentro daquele ciclo social, como se estivesse feliz da vida. E tem pessoas que não conseguem, né? Eu, pelo menos, eu fico com cara de bunda ali até alguém perceber e de uma hora para outra eu vou me embora. Então é isso, é se retirar de ambientes que não estão te favorecendo, né? Praticar o autoconhecimento e entender que existem situações que de hoje em dia já não são mais para você, você não cabe mais ali. Se um dia coube, já passou o tempo, né?
E aí sim tu vive o teu sucesso, né? Em relação a todas as áreas da tua vida. O sucesso que eu digo é a tua tranquilidade, a tua paz, o teu dinheirinho entrando ali bacana todos os meses, né? E se tiver que vir uma pessoa para ti, como tu já tá na defensiva, teu organismo em alerta, tu não vai aceitar qualquer porcaria. Porque tem gente que de fato é uma porcaria, né? Que se jogar no vaso sanitário e puxar a descarga, tu vê que ali realmente era só um merda na tua vida. E você entendendo tudo isso e tendo paciência para passar por esse processo, porque passa, e tu sabes que passa, tu consegue se reerguer diante dessas situações e começar uma vida nova aí. E pelo que a tua leitura fala, brilhante. Te concentre em vencer teus medos, os teus demônios internos, que são medos, coisas que te limitam, né, tristezas, angústias, etc. Leve em consideração o fato que eu falei ainda há pouco, que os sentimentos, por mais que eles sejam negativos, eles te impulsionam a algo. Basta você saber usá-los. Pode te impulsionar a fazer algo ruim? Sim, pode. Mas ele também te impulsiona a querer dar a volta por cima. Não é verdade? Mensagem passada. Beijo no coração, fique com Deus e até. Tchau.